ao Senhor. Nós vamos cantar um hino que exemplifica exatamente o lugar que nós estamos, lugar de paz. Sei de um lugar de paz, longe de toda dor, aonde vou a luz buscar, em cada vegetação prostrado em oração, a Deus entrego meu pesar, bem cedo de manhã, ou ao cair do sol, eu deixo lá o meu temor, e deste bom lugar eu saio pra enfrentar a vida com muito mais amor. Obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso eu quero viver, eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso eu quero viver, eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Boa noite aos meus queridos irmãos, povo que eu amo tanto. Me sinto muito bem quando estou na casa do nosso Deus. E agora então eu irei dividir algumas palavras da Santa Escritura com os meus queridos irmãos. Primeiramente eu vou ler 2 Crônicas 26, 27, verso 6. Lá diz assim: assim Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Hoje, irmãos, eu quero falar sobre três vontades. Três vontades. A nossa vontade, a vontade dos outros e a vontade de Deus. E nós iremos estudar em alguns pequenos textos da Bíblia qual será a vontade que nós estamos fazendo. Ou a vontade das pessoas, a vontade de Deus, né? Ou a nossa. A nossa vontade pode também ser chamada a vontade natural do coração humano. Esta vontade é sempre perigosa, porque é egoísta. A pessoa que faz cegamente o que essa vontade carnal requer está num caminho realmente perigoso. A Bíblia está repleta de
exemplos de pessoas que fizeram a vontade delas próprias, a vontade dos outros e também de Deus. Começando ali por Caim. Caim sabia qual era a vontade de Deus, mas Caim fez a vontade de Deus? Não, ele fez a vontade dele, né? E aí, como estamos nós nos comportando em nosso viver? Fazendo a nossa vontade ou a vontade de Deus na sua palavra? O que é a vontade? A vontade é o poder que governa a nossa natureza, a natureza do homem. Ela nos ajuda em todo empreendimento importante. É um fator tanto na cura física como espiritual. Ela rege os nossos apetites e as nossas paixões. Ela nos domina, ela tanto nos domínios temporais da vida como nos espirituais. Veja como a vontade é perigosa, irmão. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas vontades, para que as nossas vontades não nos levem à perdição, porque nós temos que saber que a melhor vontade que nós temos que fazer nessa vida é nada mais nada menos do que a vontade de Deus, né? Eu vou pôr o óculos para enxergar melhor aqui. Um dos principais aspectos na compreensão que nos leva à vida cristã é aprender como a vontade atua na santificação. Há muito tempo nos foi declarado que estaríamos em constante perigo até compreendermos a correta ação da nossa vontade na vida cristã, e que, mediante devida compreensão da vontade, poderia haver uma transformação completa em nossa vida. O problema é que, se não soubermos usar convenientemente a vontade, nós usaremos inadequadamente. Nisto consiste o perigo. Se empregarmos o nosso esforço, nossa força e vontade naquilo que nos é possível fazer, acabaremos sendo derrotados. Se não compreendermos devidamente como com nossa vontade e esforço humano atua na nossa vida cristã, o diabo terá um meio para desalentar-nos e prejudicar toda a nossa relação para com Deus. Não podemos sempre fazer a vontade de outras, especialmente em coisas espirituais. Muitas vezes nós ouvimos assuntos de pessoas que vêm contar para nós que conhecemos bem a palavra de Deus e vêm nos dar conselhos espirituais. Oxalá, irmão, que esses conselhos que venham dar a cada um de nós possamos estar preparados, né, para saber discernir o certo e o errado, aquilo que agrada a Deus ou não, aquilo que serve a Deus e não serve, porque nós temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Existe também Eva, outro exemplo na Bíblia. Eva está no paraíso, fez a vontade de Satanás. Ela foi um instrumento para que Adão fizesse a sua vontade. Veja, irmãos, como as coisas vão acontecendo quando vai desencadeando as coisas erradas, né? Eva sabia qual era a vontade de Deus, mas ela preferiu ouvir a voz do inimigo. E aquilo, ela pegou também, deu ao seu marido, para agradá-la também, entrou no mesmo erro, agradou a sua esposa. Esse é o perigo, irmãos. Nós sabemos que estamos praticando coisas erradas e aceitamos para agradar pessoas. Isso nós nunca deveríamos fazer em nossa vida, sem saber fazer as nossas escolhas e as coisas certas, né? Arão fez um bezerro de ouro, porque esta era a vontade dos israelitas. Veja, Arão, irmão de Moisés.
aquele povo clamando por algo para adorar, ele sabia a verdade, mas ele fez a vontade do povo, fez aquele bezerro, e nós sabemos muito bem a história, para quem já leu, conhece muito bem os detalhes dos acontecimentos, né? Pilatos, ao julgar Cristo, não tendo a hombridade para fazer a sua vontade, e nem a de Deus, preferiu então fazer a vontade do povo, e assim Cristo foi crucificado por seu intermédio. José, ele teve decisões próprias. Ele recusou a fazer a vontade da esposa de Potifar, porque ele tinha princípios, ele conhecia a verdade, ele conhecia a Deus. Daniel e seus 3 companheiros são exemplos positivos e dignos de imitação, de corajosos servos de Deus, que não se sujeitaram às determinações contrárias a princípios divinos. Tudo depende da retação da vontade, o poder da escolha. Deixa eu pôr não enxergo, não. Tudo depende da retação da vontade. O poder da escolha deu Deus ao homem, e a ele compete exercê-lo. Não podeis mudar o vosso coração, não podeis por vós mesma consagrar a Deus as suas afeições, mas sim escolher servi-lo. Podeis dar-lhes a vossa vontade, e ele operará em vós o querer e o efetuar segundo o seu beneplácito. O desejo da bondade e santidade é em si mesmo bem louvável. Nada, porém, valerão essas virtudes se não ficarem somente de desejo. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos, mas não chegam ao ponto de render-se à vontade de Deus. Toda pessoa viverá em harmonia com a vontade divina ou a oposição dela. 2 escolhas. Ou nós vivemos a nossa escolha, ou vivemos a escolha de Deus. Então vai caber a cada um de nós hoje fazermos a nossa escolha. A quem estamos servindo? Ou a nossa vontade, ou a vontade de Deus. Porque a nossa vontade muitas vezes predomina grandemente em nossas vidas, né? Porque nós podemos ver grandes exemplos na Bíblia, né, de pessoas que fizeram as suas próprias vontades ou fizeram a vontade de agradar a outras pessoas. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que nós temos que ser dependentes somente de Deus, servir somente a Deus e ser fiel somente a Deus. Amém. Nas Escrituras são repletas de exemplos de pessoas muito felizes que fizeram somente a vontade de Deus. Lá em Hebreus 10, verso 9, diz assim: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Oxalá, irmão, quantas passagens na Bíblia que a gente lê, salmos que a gente lê falando que nós gostaríamos de viver e fazer a vontade de Deus, né? E suas palavras, e Salmo 40, versículo 8 também diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Nós só podemos agradar a Deus, queridos, quando nós guardamos a lei de Deus, que nós temos aquele compromisso com Deus. Então, geralmente, nós conseguiremos agradar e viver de acordo com a sua vontade. A declaração de Cristo relata em Mateus 7:21, diz o seguinte: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Noé, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e muitos outros são exemplos de dignificantes pessoas que viveram para fazer a vontade de Deus. Mas o exemplo mais sublime de toda a Bíblia
da Bíblia é em submeter-se à vontade de Deus, é a de Cristo. Sua vida, ensinos, são confirmações eloquentes que diz assim, desta disposição. João 5, versículo 30, diz assim: o meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. E João 6, 38 também ele diz, Jesus também fala assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Também, quando Jesus estava lá no Getsemane, que estava suando as suas gotas de sangue ali pelo rosto, ele pronunciou estas palavras: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Veja que submissão Jesus teve para com seu Pai. Ele nunca fez nada desejando da sua própria vontade, sempre falando a vontade do Pai. E nós, aonde nós estamos entregando, para quem estamos entregando a nossa vontade? Para o inimigo ou para Deus? Isso nós temos que tomar muito cuidado, porque as nossas vontades muitas vezes nos farão tropeçar na vida e às vezes até perdermos o nosso Jesus de vista e perdermos a nossa própria salvação. Qual era a vontade de Deus? Era que Jesus morresse, né? Para nos darmos a salvação. E louvado seja o nosso Deus, porque Jesus então fez isso por amor a cada um de nós, né? Amém. Na oração do modelo, na oração do Pai Nosso, Cristo nos ensinou a orar. Ele diz assim: seja feita a tua vontade, na terra como no céu. A oração porá nossas vontades e, consequentemente, nossa vida em conformidade com a vontade divina. Ela é o meio divinamente indicado para nos educar os desejos. O verdadeiro propósito da oração não é operar uma mudança em Deus, mas efetuar uma transformação em nós, para que desejamos tanto no querer como no realizar. Embora conheçamos bem a oração do Senhor, quase sempre nós queremos que faça a nossa vontade. Veja, irmão, nós somos assim, né? Nós oramos, fazemos pedidos de oração e no fundo, irmão, somos humanos. A gente fala: Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas no fundo, lá no fundo do nosso coração, mas eu quero isso, Senhor, sabe? Tu conhece a minha vontade. E aí que vem o perigo. Como nós não podemos confiar nesse Deus que nos dá toda a confiança, nos dá aquela liberdade, dá os ouvidos dele para que nós possamos falar com ele. Ele nos escuta, irmãos, mas só que o nosso Deus é um Pai de misericórdia, um bom Pai. Ele dá somente aquilo que é melhor para os seus filhos, né? Qual é o filho que o pai pede algo e ele dá totalmente uma coisa ofensiva a seu filho, né? Pelo menos nós, como pais e mães, sempre procuramos dar o melhor para os nossos filhos e ficamos às vezes até tristes quando nós não conseguimos fazê-lo, né? Mas nós temos que aprender com a oração do Pai Nosso, de aprender a ser mais submissa a Deus nas nossas orações, de aceitar, entregar. Por exemplo, no dia de hoje, na quarta-feira, nós fazemos os nossos pedidos, aqueles que não foram ficaram no coração, mas Deus conhece, né? Então, será que, com certeza, se for para o nosso bem, se for para que possamos ser felizes, que aquilo não será prejudicado para o seu filho, com certeza, Deus nos concederá. Não é a oração um assunto de persuadir a Deus que aceite a nossa vontade, mas descobrir sua vontade ao nosso respeito. Entenderam bem aqui, irmãos? Não é, a nossa oração não vai mudar no nosso Deus, mas nós temos que aceitar a vontade de Deus e descobrir qual é a sua vontade
vontade a nosso respeito, o que Ele quer para cada um de nós. E que é como eu falei, muitas vezes oramos, falamos assim, mas eu quero. Nós somos humanos, irmão, temos essa falha, nós só vamos deixar esse defeito, algo que temos de humano dentro de nós, esse desejo carnal, de mudança, de fazermos a nossa vontade. Nós um dia seremos transformados e não teremos mais esse desejo carnal, e sim somente aquele desejo espiritual, porque o nosso Deus irá nos transformar esse velho corpo num corpo glorioso, né? Amém. Muitas vezes a vontade divina é diferente da nossa. Como podemos observar? Lá em 2 Crônica 12, 8, versículo 9, diz assim: Deus às vezes faz a vontade do homem? Claro que sim, né? Mas muitas vezes também não. O exemplo maior era a vontade de Deus que Ezequias morresse. Ele tinha chegado o seu tempo que ele ia morrer, mas ele insistiu tanto na oração, insistiu tanto na oração, que Deus lhe acrescentou mais alguns anos de vida, né? Todas as decisões que tomamos, quer se relacione com as coisas temporais, quer com as espirituais, com os nossos alimentos, com os nossos estudos e viagens, elas estarão em harmonia com a vontade de Deus, com a nossa ou com a dos outros. Nós temos que tomar muito cuidado, irmão, nos nossos relacionamentos, tentar não agradar pessoas. Nós sabemos como é a vontade de Deus. Como Eva sabia qual era a vontade de Deus, Deus falou que não era para comer aquele fruto, mas ela resolveu fazer, deu voz ao inimigo e resolveu então fazer a sua vontade, e o seu marido resolveu fazer a vontade dela. E assim, irmãos, acontece nas nossas vidas, os erros, os acertos. Então nós temos que estar muito firmados em Deus, colocar nossa vida nas mãos de Deus, orar a Deus, pedir a Deus que dirija as nossas vontades, que as nossas vontades sejam realmente dirigidas a Deus, ao céu, não essas coisas tão passageiras que a gente se apega tanto nas coisas desse mundo, que são como nuvem que se dissipam. Nós temos que tomar muito cuidado. Cuidado com as pessoas que nos dão conselhos espirituais, nós temos que também tomar muito cuidado. Muitas igrejas, muitas pessoas. Tem uma vizinha lá no meu prédio, ela começou muito, ela é, acho que é adventista da promessa. Ela começou a me levar muito uns livrinhos que eles lançaram lá sobre o sábado, né? E ela veio dizer algo completamente diferente do que diz o mandamento de Deus, né? E eu fiquei lá, eu ouvi tudo que ela quis ouvir, deixou o livro lá, nem tão pouco eu tive interesse de ler. E eu só disse assim, irmã, eu agradeço muito por ter vindo aqui, por ter falado para mim do sábado, mas só que o sábado que eu creio é aquele que está lá dentro da Bíblia, que o Senhor diz, lembra-te do sábado para o santificar. Este é o sábado que eu creio, e esse eu sei que foi escrito por Deus, que é o sábado santo do Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, quer na nossa vida física, como também na nossa vida espiritual. Porque também na nossa vida física, muitas vezes nós podemos sairmos prejudicados, dependendo das situações que você seja envolvida. E às vezes você, mas é meu amigo, é minha amiga, eu não posso fazer desfeita, eu vou ter que tomar essa cervejinha aqui, né? Esse vinhozinho aqui tá tão bom, é meu amigo, ninguém, tudo bem, é coisa muito social, né? E você então começa a fazer a vontade de agradar pessoas. Quando você percebe, são os nossos primeiros erros, é que nós começamos, se nós continuarmos nele, nós continuaremos a cair quando nós percebemos que nós estamos bem distantes de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, para aquilo que nós ouvimos, com quem nós estamos, nós temos que testemunhar as pessoas, aquilo que nós
aprendemos dentro da palavra de Deus, porque este povo é um povo remanescente. Esse é um pequeno povo que estamos aqui aguardando a volta de Jesus. Somos a igreja de Laodiceia? Somos. Somos uma igreja defeituosa? Somos. Mas é a igreja menina dos olhos de Deus. É essa igreja que tem que sair por aí e testemunhar aquilo que vive dentro e fora da igreja. Nós não temos que sermos adventistas somente dentro da igreja ou na frente de quem quer que seja. Nós temos que ser presente, testemunha fiel na presença do nosso grande Deus, que este sim, Deus se alegrará conosco. E quando Ele voltar, Ele nos receberá e dirá: vem, meus servos fiéis, entre para o reino que está preparado. Já pensou, irmãos, a gente ouvir essa palavra de Jesus que está ali aguardando, mandando que nós entremos dentro ali vivermos dentro do paraíso, junto com Ele, naquelas mansões celestiais? Irmãos, vale a pena. Essa vida aqui é muito passageira. Aqui nós estamos apenas de passagem. Nós não temos que nos apegar demasiadamente com essas coisas, e sim com as coisas lá do alto. Podemos viver com nossos pés na terra, mas os nossos olhos sempre fixos lá no céu, no alto, onde habita o nosso Salvador. Nós temos que andar firme nos seus caminhos, irmãos, porque o tempo se aproxima. Tudo está chegando. A história dessa terra já está chegando ao fim. E resta cada um de nós testemunhar aquilo que nós temos de bom, mostrar ao povo lá fora que nós somos um povo diferente. Nós não temos que mostrar lá fora que nós somos iguais aos que estão lá fora. Nós temos que mostrar que somos um povo diferente. Nossas orações, a nossa oração devia ser como o salmista ensina: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Salmo 146, versículo 10. Irmãos, que possamos a cada dia da nossa vida fazermos a vontade de Deus. Que a nossa caminhada já estamos pertinho de receber a nossa recompensa. Que é recompensa maior que a esperança da vida eterna, irmão. Saber que isso aqui tudo vai ficar. Nós não temos que ficar muito apegados com as coisas desse mundo. Nós temos que aprender rumo à mansão celestial, rumo à Canaã celestial. É lá, sim, é que será a nossa morada eterna, porque aqui tudo é passageiro. E que possamos realmente, irmãos, nos entregar, nos preparar e vivermos realmente de acordo com a vontade de Deus. Qual é a vontade que está te predominando? É a nossa vontade? É a vontade dos outros ou a vontade de Deus? Espero, irmãos, que nós possamos realmente vivermos de acordo com a vontade de Deus. É difícil, irmão? É. Ore a Deus: Senhor, me ajude a viver de acordo com a tua vontade. Transforma esse ser que o que eu quero fazer, eu não faço, o que eu faço eu não quero fazer, mas é a nossa luta, irmãos. Mas vamos buscar em Deus, porque Ele nos dará força. Ele conhece os nossos corações, Ele sabe as nossas fraquezas, porque todos nós somos fracos, né, irmãos? Somos humanos, mas um dia nós seremos fortes. Que Deus seja louvado, irmão, que possamos realmente estar preparados para aquele grande dia, mas só iremos conseguir se vivermos realmente, entregar as nossas vontades nas mãos de Deus. Só Ele que pode nos transformar e dirigir nossos passos, nossos caminhos até as mansões celestiais. Amém. Que Deus nos abençoe. Hoje é o dia que temos de pedir pela bênção da presença do Senhor. Hoje é o dia que temos de orar pela bênção da presença de
gostaria que essa oração final fosse a oração do Pai Nosso. E que possamos todos dar as mãos uns aos outros e orar a oração que o nosso Deus nos ensinou, que está relatada geralmente nas palavras que eu falei ali. Que seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Desejo a todos meus queridos irmãos uma boa noite e um bom restante de semana. Agradecemos a irmã Dalva e todos nós tenhamos um ótimo e feliz restante de semana. Estaremos aqui no sábado a partir das 9 horas da manhã.